Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala sobre o vírus influenza. Acontece vacinação contra o vírus influenza. E para que você possa compreender um pouco mais a respeito do assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa ao vivo com as enfermeiras Jaqueline Domiciano Barbosa e Alessandra Faria. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Sandro. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Sandro. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Gente, esse assunto é muito importante, né? Porque é a bola da vez, vamos dizer assim. Campanha acontecendo no Brasil inteiro e, inclusive, quando a secretária de Saúde, a Márcia, esteve aqui a última vez, ela deu uma informação interessante sobre o vírus influenza. Em 2019, na região norte, ali na região do Amazonas, e tudo, 28 pessoas, pelo menos, já entraram em óbito por questão de terem contato com o vírus e não terem a devida resistência. Então, realmente preocupa, mata se não tiver o devido cuidado. Então, não é uma campanha que muitas vezes a pessoa possa pensar, não, é só uma gripe, é só um vírus tranquilo e tal. Na verdade, é preciso estar atento. Então eu queria que você, Jaqueline, começasse explicando para o ouvinte da Rádio Vinícola o que é essa gripe, né? O que seria essa influenza sazonal? Isso. O nome científico da gripe, né, a gente classifica como influenza, né? Conhecida popularmente como gripe. Ela é uma infecção do sistema respiratório causada por um vírus. E quando não está tratada adequadamente, ela desenvolve formas graves, que são as pneumonias, podendo levar a pessoa ou o indivíduo em questão a óbito, como você acabou de citar. Por isso que nas mudanças de estações, principalmente outono e inverno, que é quando as temperaturas caem, a incidência da influenza, ou seja, da gripe, ela é maior. Por isso que o Ministério da Saúde desenvolve campanhas. Nessa época do ano. Isso, principalmente nessa época do ano, porque o vírus da influenza ele se prolifera melhor com baixas temperaturas, que é onde no outono e inverno acontece melhor. Agora, as pessoas podem confundir uma gripe como essa, a influenza, com o resfriado? Sim. A diferença da gripe e do resfriado a gripe ela é muito mais intensa. Então, a pessoa ela acaba tendo febre, até 3 dias de febre, dor no corpo, coriza, tosse, dor de garganta, né, de uma forma muito mais intensa. E ela demora um pouco mais para melhorar, né? A gripe, o resfriado, aliás, né? O resfriado ele é mais brando. A febre, quando tem, ela é mais baixa, né? Vamos colocar assim, né? A febre não é tão alta e em um período menor. Né? No caso, às vezes, 1 dia de febre, não muito mais que isso. Mantém a coriza, pode ter a tosse, mas de uma forma bem mais branda que a gripe. Às vezes, no resfriado, nem precisa tomar um remédio, às vezes o próprio corpo já resolve o problema, digamos assim? Tanto o resfriado quanto a gripe, a gente acaba tratando de uma forma sintomática, né? A gente trata os sintomas. Então, normalmente o antitérmico por conta da dor, da febre, né? Que por conta da dor no corpo, a febre, o antitérmico vai estar resolvendo. No caso da gripe, se a pessoa apresenta, além desses sintomas mais específicos, né? A dor no corpo, a febre, ela pode ter dificuldade para respirar, dor no peito. Então, qualquer outro sintoma que a pessoa tenha que venha a ser associado a essa gripe, a esses outros sintomas, ela deve procurar orientação médica, porque aí ela vai necessitar de um tratamento mais intensivo, né? Às vezes até com antibióticos. Entendi. Mas, olha, eu quero saber assim, ó, toda vez que eu tô com uma gripe, necessariamente eu estou com o vírus influenza? Eu tô com uma gripe forte. Eu tô com o vírus influenza? Ou pode ter uma gripe que não seja proveniente desse vírus? Então, o vírus influenza, ele é dividido em subtipos. Por isso que, às vezes, acontece as devidas confusões. Por exemplo, como a Alessandra citou,
O resfriado ele é causado por um tipo de vírus, mas é um vírus mais brando. A gripe ela é causada pelo vírus influenza em vários subtipos. Então, na maioria das vezes, quando você tem os sinais e sintomas clássicos de uma gripe, pode ser algum dos subtipos do influenza. Vale ressaltar que muitas pessoas confundem o resfriado, a gripe, que é a influenza, com a rinite alérgica. O resfriado e a gripe, eles são doenças transmissíveis, ou seja, causada por vírus. A rinite alérgica, apesar dos sintomas serem parecidos, ela é uma doença crônica, ela é causada por agentes que existem no ar, que no caso, poeira e os ácaros. Entendi. Agora, nesses subtítulos do vírus influenza, essa campanha de vacinação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela mira especificamente um desses títulos aí do influenza ou mais de um tipo? Na realidade, Sandro, as vacinas elas são desenvolvidas em cima de 2 subtipos do influenza, que é o influenza A e o influenza B. O outro tipo de influenza, que é o influenza C, ele também causa gripe, mas com sintomas muito mais brandos. Então, até o momento, ele não está nas vacinas que a gente tem disponíveis, tanto na rede pública quanto na rede particular. Entendi. Então, para o ouvinte da rádio vinícola saber, quando o governo promove uma campanha como essa, ele está mirando, digamos, no vírus mais perigoso. Sim. Isso. No influenza mais perigoso. São feitos estudos, quais os tipos de vírus que estão predominantes naquele ano, né? E em cima desse estudo, desses vírus, é que é desenvolvida a vacina. Habitualmente, o influenza A e o influenza B. No caso, você citou agora, Jaqueline, da transmissão também por poeira. Alguma coisa nesse sentido? É a transmissão mesmo? Não. Na verdade, a rinite alérgica ela é confundida com a influenza, porém, a rinite é uma doença crônica. Ela, sim, é transmitida, ela é adquirida, né, desencadeada por excesso de poeira e alguns outros micro-organismos que existem no ar. Agora, a gripe, que é a influenza ou resfriado, ela já é transmitida por meio de secreções de vias respiratórias. A pessoa que está com o vírus, às vezes, não desenvolveu a própria doença em si, ao tossir, ao espirrar, ao liberar gotículas na fala, ela pode estar transmitindo o vírus. Por quê? Ele se transmite através das gotículas. Por exemplo, às vezes a gente está falando, não se protege, ao tossir, não protege a boca, ou ao espirrar. Se ele cair numa superfície, ele pode durar de 2 a 8 horas. Consequentemente, se uma pessoa tem contato com essa superfície, coloca a mão e leva nas vias aéreas, essa pessoa pode estar se contaminando. Por isso, é imprescindível a lavagem das mãos, porque as mãos é o que carrega vírus e bactéria. Isso é interessante. Todo lugar que a gente chega, a gente tem que lavar a mão, não é? Sim. O ideal é, né, lavar a mão frequentemente. Quando não se pode lavar a mão, pode estar se usando o álcool gel, 70%, para, né, minimizar, né, a transmissão desses vírus e dessas bactérias, conforme a Jaqueline já colocou. Essa questão do álcool gel, há uns 3 ou 4 anos, talvez um pouquinho mais, teve uma onda, uma moda. Eu não lembro qual doença que é. Foi quando saiu na mídia, né, e as principais causas do H1N1, né, surgiram as maiores mortes, né, por H1N1, e aí foi divulgado, né, disseminado o uso do álcool gel mesmo. E naquela época, o interessante é que as pessoas andavam com um frasquinho de álcool gel dentro da bolsa, né, mal se cumprimentavam porque para não contaminar uma pessoa, não contaminar a outra, né, assim. Não que uma pessoa não deva cumprimentar a outra, mas ter o cuidado, né, do lavar as mãos e se proteger também. Agora, se eu adquiro o hábito de chegar na minha casa, lavar a mão, de chegar no meu trabalho, depois que eu, né, fiz o percurso, lavar a mão e realmente ir ao banheiro, lavar a mão, isso é de praxe, e adquirir o hábito de lavar a mão muito mais vezes do que estamos habituados, tende a cair o número de doenças, não só de gripes, mas de outras doenças também, não é? Sim, isso é comprovado, né? Existem artigos científicos
falando que a lavagem das mãos ela é eficaz, né, na prevenção de doenças. A gente está citando aqui no caso da influenza, mas existem várias doenças que são causadas por vírus e bactérias que, através de uma lavagem de mãos correta e adequada, ou até uma asepsia, que é o termo que a gente usa na enfermagem, na área da medicina, uma asepsia com álcool gel, ela minimiza muito. Será que álcool gel acaba tendo contraindicação ou efeitos colaterais? Não? Não ouvi dizer. Nunca ouvi falar Pode usar, nada. pode abusar. À vontade. Faz bem. Faz bem, muito bem. E esse hábito podia continuar, né, Alessandra, que você citou de levar o álcool gel na bolsa? Sim, né? Tem os frasquinhos menores que a gente consegue levar na bolsa. Às vezes vai em algum lugar, né, que você não tem o acesso a uma pia com sabão, né, para poder lavar a mão adequadamente. E o uso do álcool gel, ele ajuda muito, né, a evitar a transmissão de muitas doenças. Bom, vocês já falaram também dos sintomas, até do tratamento com essa medicação e essa forma de procedimento, né? Agora, como é que se previne da influenza? É possível? Tá, lavar a mão é uma das coisas, mas a gente frequenta o mesmo ambiente de muitas pessoas, nós somos seres sociais. E aí, como é que fica a prevenção? Porque tem coisa que não compete muito a nós. Isso. A prevenção, além da lavagem das mãos, né, e do uso do álcool gel, ela entra, por exemplo, quando a pessoa já está com sinais e sintomas, ela se proteger ao tossir, ao falar, ao espirrar, né, cobrir o nariz ou a boca. Ela tem que evitar o contato com os olhos e o nariz para evitar a proliferação do vírus. Ter uma alimentação adequada, hábitos de vida, como a gente sempre vem frisando aqui no programa Viver Bem, né, a hashtag Mude um Hábito, algumas mudanças de hábito, promovendo melhor qualidade de vida, previnem a disseminação de doenças no organismo. Essa questão da alimentação é importante realçar, né? Sim, bastante importante, inclusive a ingestão de água. A água é muito importante para o organismo, às vezes no dia a dia, devido à nossa correria, a rotina é complicada, às vezes a gente não lembra de tomar água, né, Sandro? É verdade. Quando vê, passou o dia estamos secos. Secos, desidratados. E isso contribui para, se a gente adquirir o hábito de tomar água, de ter uma alimentação mais saudável, isso contribui para que o organismo tenha mais resistência. Consequentemente, ele fica menos doente. Agora, e essas frutas tipo laranja, vitamina C, como se dizem, é importante nesse processo? A vitamina C, ela ajuda muito o sistema imunológico, né? A proteção do organismo, as vitaminas no geral, né? Cada uma age em uma determinada parte do nosso organismo. A vitamina C, especificamente no sistema imunológico. Então, ela ajuda a melhorar a imunidade das pessoas. Então, é interessante, né? A laranja, a acerola, abacaxi, as frutas cítricas, né? O limão, eles têm uma quantidade grande de vitamina C. Essas vitaminas que a gente compra na farmácia, que são, como é que fala? Efervescentes. Elas são como que remédios ou a gente pode também tomar sem contraindicação, tá tudo tranquilo? A pessoa tendo acesso às frutas, né, a fonte natural da vitamina C, é muito melhor para o organismo, que além da vitamina, ela vai estar ingerindo fibras, né, e outras vitaminas que a fruta tem também. A vitamina C que a gente compra lá na farmácia, ela pode ser usada como um suplemento. Um suplemento. Um suplemento, né? Ou seja, tem período de validade, digamos, tome por um mês e depois pare. É isso? O ideal é ela procurar a orientação de um médico, né? Para ver realmente a quantidade e o tempo em que ela deve estar usando esse suplemento de vitamina C. Uma coisa aqui que eu lembrei agora, às vezes, como as temperaturas estão caindo, o inverno está chegando, as pessoas tendem a deixar a casa fechada, né? Um dos motivos para prevenir a influenza, na verdade, é deixar a casa arejada, deixar que o vento entre, que haja a troca do ar. Por quê? Se a gente ficar com a casa muito fechada, o vírus acaba ficando ali. A meia-vida dele acaba durando mais. Então, o ideal são ambientes ventilados e arejados. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é para ficar fechado lá, curtindo a gripe, toda aquela coisa. Tem que deixar o ambiente arejado e ventilado. Mas numa situação como essa, Jaqueline, principalmente em creches, escolas, crianças
menores. Surge até um tipo de um dilema. Se eu abro o vidro da sala, eu permito que esse ar circule, seja renovado, mas as crianças morrem de frio muitas vezes. Se eu fecho o vidro, as crianças ficam quentinhas, protegidas, mas ao mesmo tempo expostas a situações como esta relacionada ao influenza. Como achar o equilíbrio aí? Bom, realmente, né, a gente fica, às vezes, tem que pensar e tentar encontrar uma estratégia. Às vezes, se está uma corrente de ar muito grande, muito fria, a gente fecha a janela, mas deixa a porta aberta, que vai entrar vai ter uma circulação de ar, mas vai evitar uma corrente de ar muito fria. Né? O que a gente fala de evitar o ambiente fechado é muitas pessoas numa sala fechada. Né? Então, assim, quanto mais você conseguir ventilar esse ambiente, melhor. Às vezes agasalhar melhor as crianças e deixar a janela aberta. Seria uma opção. Né? E elas até adquirem, de repente, mais resistência ao frio. Não sei, né? Se tem alguma relação. Agora, no caso de gestantes também, recém-nascidos, existem cuidados especiais nesse sentido? A gestante, os bebês, né? A gente também orienta evitar os ambientes fechados, aglomerações, né? Locais onde tem muitas pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem no ambiente, maior o risco de circulação de vírus e bactérias nesse ambiente. Então, as gestantes devem realmente evitar, a gestante manter sempre uma boa hidratação. Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou com sede. A sede já é um primeiro sinal de desidratação. Então, não espere ter sede para beber água. Né? Beba preventivamente. Isso. Água. Se beber água, pode dirigir. Com certeza. Tranquilo, né? Lembrando que gestantes e bebês, né, o sistema imunológico dela durante a gravidez, ele sofre mudanças, né? E os bebês também estão em fase de adaptação, por isso que eles são mais propensos a adquirir vírus e bactérias. Por isso tem que ter o certo cuidado, como a Alessandra citou. Agora, eu fiquei até curioso, porque às vezes a gente vê que uma mãe acaba de dar à luz, coisa mais linda, né, com o bebezinho, e os amigos, os familiares, naquela ânsia de dar as boas-vindas ao mundo, aquela criatura magnífica que chegou, elas visitam ali de maneira quase imediata a residência da mamãe ali. Deve-se esperar um prazo para fazer essa visita? A mãe que deu à luz, ela tem que chegar na família e falar, olha, gente, é preciso respeitar um tempo, porque essa questão das bactérias e dos vírus podem afetar as crianças, porque o pessoal chega de fora, adultos, né? Aí entra a questão do lavar as mãos, né? Se a pessoa está saindo do trabalho, evitar de ir fazer essa visita nesse momento. Né? Tentar respeitar essa mãe que acabou de ter o bebê, porque muitas vezes ela já está num estresse, né? Pelo parto, às vezes não conseguiu dormir direito, está cansada, às vezes o bebê chora. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouquinho do bom senso, né? Nessa questão das visitas. Evitar muitas pessoas dentro da casa, dentro do ambiente em que essa mulher tá com esse bebê, né? Se tem uma, duas pessoas lá dentro, espera essas duas pessoas sair para entrar mais duas, né? Evitar muitas pessoas junto com ela nesse momento. E tentar respeitar o limite dela. Se perceber que ela está cansada, olha, vamos deixar a visita para depois, ela está cansada, vamos deixar ela repousar, né? Que o repouso para gestante não, né? Para puérpera, né? Que é a mulher que acabou de ter o bebê, acabou de dar à luz, é muito importante. Ela precisa do repouso, ela precisa estar descansada para ela conseguir, né, dar conta, né, do seu papel de mãe, do amamentar, né, do cuidar realmente daquele bebê que precisa tanto dela. Lembrando que, se caso a pessoa tiver algum sinal e sintoma de determinada doença, a visita ela deve ser suspensa, né, para evitar a contaminação dessa mãe e desse bebê. Mas vocês sugerem um prazo? Olha, só visite depois de 10 dias, depois de um mês? Existe alguma coisa nesse sentido?
alguma orientação médica? Não tem assim um prazo, uma restrição, né? Realmente eu acho que é uma questão de bom senso, né, das pessoas que querem ver. Lógico que a gente entende que todo mundo quer ver, né, aquele bebezinho que foi tão esperado, é tão querido, né, mas tem que ter esses critérios, tentar, né, ajudar aquela mãe, né, não deixando ela estressada. Bom, gente, então esse assunto ele realmente é importante. A campanha está acontecendo, tem esses públicos-alvos, né, crianças até 6 anos, né, pessoas aí de mais idade, com mais de 60 anos. Então, acho que a grande dica é, se você faz parte do público-alvo, esteja atento e não deixe de se vacinar. Isso. A influenza, né, o SUS fornece essa vacina, né, ela é produzida aqui no Brasil mesmo. É uma vacina trivalente? Isso. Né? A vacina que o SUS fornece, ela é feita pelo Instituto Butantan. Ela é trivalente, ela contém o vírus influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e o influenza B. Né? Então, esses são os 3 tipos de vírus que tem na vacina que é oferecida pelo SUS. Se eu não faço parte do público-alvo, como não fazemos nós, se eu quiser procurar uma clínica particular para me vacinar, é possível? Sim, a vacina também é encontrada na rede particular, né, nas clínicas particulares de vacina. Na clínica particular, você pode encontrar tanto a vacina trivalente, que contém os mesmos tipos de vírus que tem na rede pública, como você pode encontrar a vacina tetravalente, que ela tem um tipo a mais do vírus influenza B, né, na composição da vacina. Ok. Gente, bacana, interessante. Tem alguma coisa? A Jaqueline sempre tem alguma coisa para falar. Quer completar, Jaqueline, antes da gente encerrar? A vacina, na verdade, o objetivo, né, do Ministério da Saúde é reduzir, né, as complicações. Como você citou no início da entrevista, né, o vírus influenza, quando ele não tratado adequadamente, ele pode levar à morte. Então, eu gostaria de frisar novamente, como todo programa, que prevenir é melhor que remediar. Exatamente. E também que, teve gente que morreu aí esse ano. Sim, nós tivemos mortes em Manaus, nós tivemos morte em Taubaté, e essa semana a gente teve uma notícia de óbito por H1N1 em Belo Horizonte. Quer dizer, tudo não apenas em regiões mais distantes, até interior paulista, né? A nossa capital, Belo Horizonte, então está próximo de nós, não é verdade? O quadro Viver Bem hoje abordou o tema vírus influenza. Nós conversamos com as enfermeiras Jaqueline Domiciano Barbosa e Alessandra Faria. Elas aqui falando sobre esse vírus. Lembrando que o quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.